Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 9, nos diz assim a palavra do Senhor. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, fala conosco nessa manhã, Senhor. Nós oramos a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Meus irmãos, a palavra que nós lemos, ela começa, Paulo começa citando nominalmente alguns irmãos da igreja de Filipos. E o que nós entendemos é que Deus, Ele trata individualmente com cada um dos seus servos. Deus não trata em grupo, mas Ele conhece cada um dos seus servos nas suas necessidades, nas suas virtudes, às vezes nas suas limitações. Deus nos conhece individualmente e nos chama pelo nome. Isso é um motivo de alegria, saber que o Deus Supremo, o Todo-Poderoso, obrigado, meu irmão, o Todo-Poderoso nos chama pelo nosso nome individualmente e fala conosco de uma forma tão pessoal, tão íntima, que isso nos constrange. Como o Rei do Universo pode se importar comigo? O salmista ele vai dizer que é o homem mortal para que o visites. Quem somos nós, meros mortais, indignos, sujeitos às limitações, ao pecado, para que o Deus Todo-Poderoso, o Santíssimo, se importe conosco e nos trate individualmente, de uma forma tão pessoal? Nós precisamos buscar intimidade com Deus. Esse conhecimento que Deus tem com o seu povo, esse tratamento individual que Deus tem com os seus servos, ele precisa ser retribuído da nossa parte. Nós precisamos também buscar continuamente essa intimidade com Deus, esse conhecimento. Talvez uma das reclamações de Deus ao seu povo é essa falta de intimidade. O Senhor ele vai reclamar certa vez a respeito do seu povo, e comparando até com animais, e o Senhor diz assim: o boi conhece a sua manjedoura, mas o meu povo ele não tem conhecimento de mim. O boi conhece o seu possuidor,
mas o meu povo não tem conhecimento de mim. E conhecimento, o conhecer, quando nós vemos isso na palavra, não é simplesmente saber que existe, não é simplesmente crer que existe, mas o conhecimento é intimidade. O que Deus está reclamando do seu povo é que o povo não tem intimidade com Deus. E como nós alcançamos essa intimidade pessoal com Deus, para que Deus possa nos tratar de uma forma tão pessoal, nominalmente, Deus nos chama pelo nosso nome. Como nós vamos alcançar isso de Deus? Oração. Talvez seja a única forma que o homem tem para falar com Deus, porque não há nada que o homem faça que possa tocar o coração de Deus. No homem não há virtude alguma para que Deus possa se impressionar, mas o que nós temos para tocar o coração de Deus é oração, é esse contato pessoal com Deus. E quanto mais orarmos a Deus, quanto mais nós dedicarmos esse tempo, maior intimidade nós teremos com Deus, mais e mais nós vamos passar a conhecer a sua voz e entender quando é Deus falando e quando é simplesmente o nosso desejo ou o nosso pensamento. Nós precisamos ter essa intimidade com Deus, e Deus nos trata individualmente. O Rei do Universo um dia falou o nome de cada um de nós na eternidade. É a nossa alegria, é um dos motivos da nossa alegria. Nós, como servos de Deus, nós temos infinitos motivos para estar alegre na presença do Senhor. Temos muitos motivos. E nós vamos aqui passar por alguns, talvez os mais importantes, né, como sendo muitos. Vamos elencar aqui alguns motivos importantes. O que eu queria colocar aqui, que é um dos motivos da nossa alegria, é saber que o Senhor Jesus está conosco. Ter essa certeza que o Senhor Jesus é fiel para cumprir a sua palavra. E Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus está conosco, é a nossa alegria. Certa vez eu estava já até contei para os irmãos, certa vez eu entrei numa empresa para buscar umas peças ali, e naquele dia Satanás enviou 2 assaltantes naquele local. Um ficou na porta da empresa armado, e o outro chegou em mim, bateu o revólver em mim e falou: cadê o cara de branco que desceu do carro junto com você? Cadê o cara de branco? O que para ele era um cara de branco, nós sabemos, o Senhor Jesus está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele dia eu estava com algum dinheiro no bolso, que eu estava saindo para pagar umas contas. E quando eu enfiei a mão no bolso para dar ele o dinheiro, ele falou: não estou falando desse dinheiro não, eu quero é o cara de branco. Não estou falando desse dinheiro. Poderia ter levado o dinheiro, poderia ter levado o relógio, poderia ter levado o carro, poderia ter levado minha vida. Porque como ele não viu mais o cara de branco, ele chegou em mim com um revólver completamente carregado e diz: vão ali que eu vou brincar de roleta russa com você. Quando eu olhei para o revólver assim do lado, eu falei: esse cara não sabe nem brincar de roleta russa, né? Roleta russa você põe um cartucho só, né? Mas ele puxou o gatilho com o revólver encostado no meu pescoço 2 vezes. O Senhor Jesus está conosco. O que eu quero dizer para os irmãos é que às vezes nós lemos isso na palavra de Deus, quando o Senhor Jesus diz: eis que estarei convosco todos os dias, e a gente acha que é algo assim sobrenatural, ou melhor, é sobrenatural, mas a gente acha que é alguma coisa etéreo, alguma coisa só da filosofia, só do pensamento. Mas o que eu quero dizer é a experiência que eu tenho, e eu creio que seja a experiência dos irmãos também, é que o Senhor Jesus é real na nossa vida.
é visível. Aqueles bandidos ali, eles viram o Senhor Jesus comigo. Cadê o cara de branco que desceu do carro junto com você? O Senhor Jesus é real na vida dos seus servos. Ele está presente. E isso é um motivo de grande alegria para nós. Sabermos que onde quer que nós estejamos, o Senhor Jesus está conosco. Onde quer que seja o nosso caminho, o Senhor Jesus está conosco. Indiferente de onde formos, Deus está presente. E às vezes a gente pode até pensar que depende de onde nós estivermos. Se nós estivermos lá no local de pecado, no antro da perdição, meus irmãos, Deus está presente. A diferença é a reação de Deus às nossas atitudes. Se nós estivermos no caminho do Senhor, nas coisas que o Senhor nos ensinou, ali estará Deus demonstrando o seu amor, a sua proteção, o seu cuidado para conosco. E se nós estivermos num local diferente daquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado, se nós estivermos andando por caminhos tortuosos, Deus estará conosco, manifestando ali a sua justiça e a sua ira, mas Ele está presente. Salmo 139 vai dizer que, 139, né? Vai dizer que se eu colocar no inferno a minha cama, Deus está ali presente. Se eu subir até as alturas, Deus está presente. Para onde fugirei da tua face? Não existe lugar onde Deus não está presente. O que nós precisamos buscar é andar de acordo com aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, para que o amor e a misericórdia e o cuidado de Deus seja refletido na minha vida. Esse cuidado eu preciso ter. A liberdade dos caminhos nós temos, Deus já nos deu a liberdade. Meu irmão, você pode andar pelo caminho que você quiser, mas uma coisa você tem que saber, seja qual for o seu caminho, Deus está presente para o seu bem ou para o seu mal. Para demonstrar o seu amor ou para demonstrar a sua justiça. A escolha é sua. Quando Deus chega diante do povo, lá no caminho do deserto, lá na antiguidade, Deus fala com o povo assim: eis que hoje tomo os céus e a terra como testemunha contra ti. E te proponho a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe a vida, para que vivas. Os caminhos estão diante de nós. O que vai nos levar a ter a alegria é quando nós fazemos a boa escolha. E a boa escolha é seguindo o conselho de Deus. Escolhe a vida para que vivas. Deus tem colocado a liberdade diante dos homens, mas Deus tem dado um conselho. Escolhe andar nos meus caminhos. E o amor de Deus será visível na nossa vida. Então uma das grandes alegrias que temos, o Senhor Jesus está conosco. De uma forma real, de uma forma visível. Não simplesmente por uma filosofia, um pensamento de alguém. Mas se o Senhor Jesus disse que estaria conosco, meus irmãos, Ele estará conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma grande alegria que nós temos é saber que Deus supre todas as nossas necessidades. Seja qual for, talvez a coisa mínima. Há algum tempo atrás a irmã contou aqui o desejo que ela tinha de chupar manga ou bar. E ela colocou isso diante do Senhor, com a permissão da irmã, né? E ela colocou isso diante do Senhor. E no mesmo dia o Senhor providenciou manga ou bar para a irmã chupar. Não é simplesmente uma filosofia, irmãos. Deus supre nossas necessidades e os nossos desejos.
salmista Davi, ele diz assim: deleita-te também no Senhor e Ele cumprirá os desejos do seu coração. Às vezes nem é uma necessidade, às vezes é somente um desejo. E quando nós nos alegramos no Senhor, quando nós nos deleitamos no Senhor, Deus cumpre os nossos desejos e supre nossas necessidades. Há algum tempo atrás eu estava numa situação financeira pior do que aqui estou hoje, né? Bem pior. E as pratinhas já tinha ido, né? Só tinha sobrado de 5 centavos, já não tinha mais jeito. E eu precisava pagar uma conta no outro dia, eu precisava de R$30. Já contei para os irmãos também. Precisava de R$30 e não tinha. E durante o dia, minha esposa viu um anjo, viu um vulto de branco, né? Refletindo ali uma luz, saindo do nosso quarto e entrando para o lado da nossa sala. A minha esposa falou: que essa pessoa aqui dentro? Deixa eu ver o que é. E foi atrás. Quando chegou na sala não tinha ninguém e a porta da sala estava trancada a chaves. Ficou por isso mesmo. Mas à noite, né, quando eu fui para a igreja, e normalmente a gente usava terno, né, para ir, né, para a igreja. E quando eu coloquei a mão no bolso do paletó, R$30 lá dentro. Nós já tínhamos procurado para todo lugar. R$30. Deus supre nossas necessidades. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A nossa grande alegria é saber que nós temos um Deus que cuida de cada um de nós individualmente, de acordo com a nossa necessidade e com o nosso desejo. E às vezes nós não temos a dimensão do que é isso, de saber que o dono do universo, o rei de todas as coisas, está olhando por nós, está conhecendo cada um das minhas lutas e está presente. O profeta Abacuque, quando ele abre o seu coração e ele declama o seu amor ao Senhor, lá em Abacuque 3, capítulo 17, o profeta diz assim: ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que a vide não produza, ainda que no campo não haja bois, ou que no curral não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Então a alegria do servo de Deus não é uma alegria que é condicionada às situações que nós estamos vivendo. Hoje eu estou com minha esposa acamada, passando mal, mas eu estou alegre no Senhor, porque eu sei que a vida dela está nas mãos de Deus e que Deus nos dará vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que todos os recursos falhem, ainda que os recursos humanos e os médicos falhem, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus que me deu salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso precisa ser nossa experiência, irmãos. Entender que é coisa real, que é coisa que nós podemos apalpar, que nós podemos tocar. Mas talvez a maior das alegrias é saber que o nosso nome está escrito no céu, está escrito no livro da vida. Paulo, quando ele fala a respeito dos cooperadores, daqueles que trabalhavam em prol do reino de Deus e do Evangelho, Paulo ele dizia, né, cujos nomes estão no livro da vida. O Senhor Jesus, quando ele reencontra os seus discípulos, após tê-los enviado a pregar o Evangelho em outras cidades, ali nas vizinhanças, e o Senhor Jesus os manda de 2 a 2 pregar o Evangelho, e quando eles retornam a se encontrarem com o Senhor Jesus, eles voltam alegres, exuberantes, exultantes, dizendo: em teu nome nós curávamos os enfermos, em teu nome nós expulsávamos os demônios. E o Senhor Jesus diz para eles uma coisa: não vos alegreis porque curastes os enfermos ou porque expulsastes os demônios. Alegrai-vos antes,
porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Essa é a nossa grande alegria, irmãos. É saber que um dia o Rei do Universo ditou o nosso nome e falou: escreve aí o nome de cada um de nós, escreve no livro da vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E Paulo, ele vai dizer: não estejais inquietos por coisa alguma, ou seja, não estejais preocupados com coisa alguma. Qual seria a nossa preocupação, sabendo que o Deus Todo-Poderoso está conosco, sabendo que Ele supre cada necessidade nossa, sabendo que o nosso nome está escrito no livro da vida? Qual seria a nossa preocupação com as coisas terrenas? Isso o Senhor Jesus, Ele já disse. Quando o Senhor Jesus sondava o coração dos seus discípulos, o Senhor Jesus via ali uma preocupação. Quantos haviam deixado o seu sustento, a sua profissão? Eram pescadores, né? Eram cobradores de impostos. Cada um tinha ali o seu sustento. E eles deixaram tudo e começaram a seguir o Senhor Jesus. E era natural que no coração deles estivesse uma preocupação: como está a minha família? Como está a minha esposa? Pedro deixou a sogra passando mal. O Senhor Jesus curou. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o Senhor Jesus sondava o coração de seus discípulos, o Senhor Jesus conhecia essas preocupações e dizia: não estejais inquietos por coisa alguma, porque o vosso Pai Celestial há de suprir todas as coisas. Está preocupado com o que há de vestir? Até que os homens não preocupam muito, né? As mulheres é que gostam, né, de ter uma roupa nova, né? Abre o guarda-roupa, né? Algumas é o closet, né? Não é nem guarda-roupa mais, aí já é closet. Guarda-roupa já não comporta mais, tem que ter um quarto exclusivo, né? Está repleto ali de roupa e diz assim: nossa, hoje eu não tenho uma roupa para ir na igreja. Não tenho uma roupa nova, né? O Senhor Jesus diz assim: olhai para os lírios do campo. Não semeiam, não tecem. Contudo, nem Salomão, toda a sua glória, se vestiu como um deles. Deus supre nossas necessidades nas nossas vestimentas. Está preocupado com o que há de comer? Olhai os pássaros, né? Não semeiam, não plantam, não ceifam. Contudo, o vosso Pai Celestial o sustenta. Meus irmãos, Deus nos sustenta nas nossas necessidades. Por que nós vamos estar preocupados? Será que nós estaríamos preocupados com as coisas terrenas? Isso aí, o nosso Deus é poderoso para suprir. E se não for a vontade de Deus suprir, nós estaremos com o Senhor. Por isso nós estamos sempre alegres, indiferente das situações. Paulo fala que nós devemos colocar as nossas necessidades diante do Senhor. Seja antes das vossas petições, sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Nós precisamos colocar as nossas necessidades diante de Deus. Não para que Deus tome conhecimento, porque Ele já sabe. O salmista Davi vai dizer que antes que haja em mim palavras, Deus já conhece o intento do coração. Muitas vezes a palavra de Deus diz assim: e estando Ele ainda falando, o Senhor já enviou o recurso. Então Deus já conhece a sua luta, a sua necessidade. Deus já conhece a sua preocupação. Quando nós nos ajoelhamos diante de Deus e oramos e colocamos as nossas necessidades diante de Deus, não é para que Deus tome conhecimento, mas é para que eu possa me humilhar e dizer: Senhor, Tu és poderoso e eu não tenho condição alguma. E dizer: Senhor, se não for pela Tua bênção, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, eu estaria perdido. Saber: Senhor, se não fosse pelas Tuas mãos,
nós não estaríamos aqui. A nossa oração é para dizer isso. Fala, Senhor, supre a minha necessidade. Dizendo, Senhor, eu não tenho condição de suprir a mim mesmo. Senhor Jesus, cure as minhas enfermidades. Não para que o Senhor tome conhecimento que você está enfermo, mas ali nós estamos dizendo, Senhor, eu não tenho condição de ser curado. A medicina humana não tem mais condição, mas o Senhor é poderoso, porque todo o poder está nas mãos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. O que Paulo estava ensinando para os irmãos ali naquele momento? O nosso pensamento, ele precisa estar levado ao Senhor Jesus em todos os momentos. Porque do nosso pensamento sai todas as nossas atitudes. Tem um ditado que dizem por aí, que diz que mente vazia é a oficina do diabo. Não tem um negócio assim? Mas quando nossa mente está ocupada nas coisas em que há virtude, nas coisas que são verdadeiras, Deus está operando na nossa vida. Então nós precisamos ter uma preocupação muito grande com o nosso pensamento. Às vezes nós nos policiamos naquilo que nós fazemos, nos nossos exemplos, né, nos nossos testemunhos. Às vezes nós nos policiamos naquilo que nós falamos, né? A palavra de Deus diz que em todo tempo as nossas palavras sejam agradáveis diante de Deus. Então nós nos policiamos nisso, mas muitas vezes nós nos perdemos nos nossos pensamentos. Nosso pensamento voa, vai lá às vezes naquela pessoa que nos prejudicou há um tempo atrás, né? Vai lá, talvez no nosso futuro, Senhor, como é que eu vou fazer aquilo? Nosso pensamento voa. Então nós precisamos tomar cuidado com o nosso pensamento. Os nossos testemunhos, as nossas palavras, isso daí os homens veem. Mais do que isso, os nossos pensamentos, o Senhor está vendo. O Senhor conhece o nosso pensamento. Precisamos nos policiar. Se nós deixarmos um momento de pensarmos assim como a palavra de Deus está nos ensinando, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é honesto, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama, no que tem virtude e no que tem louvor, se nós deixarmos um momento de pensarmos nisso e começarmos a pensar em coisas que não agradam a Deus, com toda certeza, nossas atitudes, nossas ações e nossas palavras serão dirigidos para aquilo que está ao nosso pensamento. Então, a nossa maior preocupação deve ser com o nosso pensamento. Paulo ele vem dizer que nós temos a mente de Cristo. Será que nós temos mesmo? Lá no nosso local de trabalho, em que eu estou pensando? Será que quando vem alguém e me prejudica, qual que é o meu pensamento a respeito dessa pessoa? Será que no trânsito, o trânsito é complicado, né? Os irmãos que estão aí no trânsito aí, as irmãs aí no trânsito sabem, quando a gente senta atrás daquele volante ali, nós nos transformamos em outra pessoa. Às vezes uma pessoa amável, uma pessoa doce, vem alguém, fecha, já solta um palavrão. Nós precisamos estar sempre pensando naquilo que é amável. Uma pessoa vem, nos fecha no trânsito, a nossa atitude deve ser abençoá-lo, para que outro não faça a mesma coisa com ele, né? Mas nós somos falhos, né? Nós temos as nossas falhas. Então
Então nós precisamos estar sempre nos policiando. Nós não podemos deixar o nosso pensamento ao léu, né, à toa, né? Vou parar aqui, não estou fazendo nada, vou começar a pensar em outras coisas. Meus irmãos, pensem naquilo que o Senhor Jesus nos ensinou a pensar. Nós temos a mente de Cristo. Porque fazendo assim, o Deus de paz estará conosco. E não o Deus da ira, mas sim o Deus de paz, o Deus de amor estará no nosso coração. Nós, como servos de Deus, nós precisamos pensar nisso. Alegria está no nosso coração. Nós temos motivos de sobra. Nós temos muitos motivos para estarmos alegres. Mas precisamos policiar nosso pensamento. Pensar nas coisas que são de cima, nas coisas que são do alto, nas coisas que são de Deus, e não nas coisas que são da terra. As coisas que são da terra só nos levará a permanecer nessa terra, a agir como aqueles que são dessa terra. Mas nós não somos dessa terra. Nós somos cidadãos celestiais. Pensamos na eternidade. Nosso pensamento está voltado na eternidade, porque nós somos dali, somos cidadãos dali e agimos conforme tais. E precisamos ser reconhecidos como pessoas que são da eternidade, que são de um outro nível, não por arrogância, mas nós não somos dessa terra. Estamos aqui. O Senhor Jesus, quando Ele ora ao Pai, Ele diz assim: Pai, não peço que vos tire do mundo, mas que os livre do mal. Meus irmãos, até aquele grande dia, nós estaremos neste mundo, mas nós estaremos com um propósito e um pensamento fixo. Eu quero estar com Deus na eternidade. Que Deus nos abençoe na sua palavra e que a alegria esteja no coração dos irmãos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus.